Bom, gente, hoje é sábado, aqui tá um calor, e aí tá? Aqui tá um solzinho, mas aquele sol frio, aquele sol que não esquenta, sabe? A gente tá aqui com a Alicia. A Alicia, ela estuda na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a universidade onde eu me formei. Ela tá fazendo exatamente o mesmo curso, né, Alicia? De ciência, né? Exatamente. É, a Alicia, a gente se encontrou, digamos assim, nesse processo desde quando eu comecei a entrar no LinkedIn, olhar coisas, ela fez um artigo falando sobre Capture the Flag. E aí eu olhei aquilo e falei assim, que legal, né? Eu tinha acabado de participar de um Capture the Flag na Universidade Autônoma de Madrid, aí eu tinha até ganhado, mas era um FTP que eu invadi. Tipo, Olha! aí, tipo, beleza, tudo bem. Fiquei super contente lá, fui o primeiro a invadir. Só que o que eu fiz, Alicia? Eu peguei Uhum, o arquivo de sim. senhas que ele dava como exemplo, em vez de eu pegar o Hydra e testar cada uma das senhas, eu olhei e Uhum, falei assim, cara, não pode ser, foi um ser humano que fez isso. Aí eu tirei as senhas absurdas, sim. que eu tenho certeza que ninguém ia, tipo, utilizar uma senha naquela linha, mais ou menos. Claro, tudo bem, tem gente que coloca, tipo, quart, né, de senha. Ah, tem uns malucos que fazem isso. Tem. E eu acho que é mais do que a gente imagina, tá? Ah, sim, sim. É uma coisa que você aprende em segurança é que maluco tem tudo quanto é canto. Eu sou uma pessoa, assim, desde da época Uhum. de Campinas ainda, eu me via como um imã de louco, né? Cara, Ah, sim. sempre pintavam uns malucos no meu pé. E isso é muito doido. Eu tô aqui procurando para olhar o seu perfil do LinkedIn. Uhum. Justamente porque você é uma pessoa jovem, que, enfim, né, tem uma experiência, eu quero dar uma olhada na sua experiência aqui, para a gente falar um pouco aqui. Uhum. Tá bem, Alice aqui. Se eu clicar aqui, ele vai para o seu perfil. Foi para o seu perfil, perfeito. Estou aqui, graduanda de Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela está no UFSC Compete. O que é o UFSC Compete? Então, o Viscompete, ele foi uma organização que eu participei uns 2 anos atrás, que era basicamente para unir todas as equipes de competição da UFSC. Uhum. E, assim, não, eu gosto de participar de projetos que não tem nada a ver com TI de vez em quando, porque Aham. eu sempre tive esse medo de ficar muito na área de TI. Eu quero expandir ao máximo meus horizontes para ter uma visão bem diversificada. E aí eu participei, assim, fui totalmente de gaiata. Acabou que o projeto não foi tão bem, tipo, não foi tão legal quanto eu imaginava, mas eu conheci pessoas muito legais. Então, Uhum. acho que meio que valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Como era. Assim. Então, é interessante porque isso tem muito a ver com a cultura hacker também. O pessoal que é Uhum. cypherpunk ou cyberpunk, não sei como é que o pessoal chama, mas eles se envolviam com várias coisas, tipo ocupação, tipo, se envolvia com uma porrada de coisas. Era uma visão mais sociotécnica do que somente técnica. Sim. Eu acho que esse que é o ponto. Uhum. Aí, claro, você é bacharel, né? Está fazendo o bacharelado. Quando você termina? Isso. Um dia, talvez. Hã? Esse Um ano? dia, Um talvez. dia, talvez. Beleza. Entendi que você já estava assim, já tô saindo. Nossa Senhora. Uma Não, 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 coisa. quem me dera, quem me dera. O plano era terminar esse ano, mas aí o mundo acabou, né? Veio a pandemia, e aí eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Puxa, tá aí uma boa pergunta. Como é que tá com a pandemia para você assistir às suas aulas? O seu computador é Uhum. bom? Tá segurando a peteca ou tá muito difícil? Rola lentidão? O Moodle não tá caindo? Tá Como é que... meio complicado, assim, porque a UFSC ela não tá tendo aulas. A Uhum. gente vai ter como se fosse aulas experimentais a partir do dia 30 de agosto. E, por enquanto, assim, eu tenho feito bastante cursos, porque a UFSC fez uma parceria com a Coursera, e aí a gente tem muitos cursos que lá são pagos de forma gratuita. Então, Tá. assim, eu tenho feito muitos cursos e tem sido bem legal, mas nem sempre o meu computador dá conta, assim, porque
Enfim, não é aquele computador top que todo mundo acha que, porque a pessoa está em TI, ela vai ter aquele computador top da galáxia, assim, com a configuração maravilhosa. Custa Não, caro, né, também. Uma coisa assim, que eu ia te falar é qual o sistema operacional que você usa? eu ainda estou em Windows, mas eu tenho Uhum. planos de ir primeiro para o Linux Mint, para Legal. iniciar bem de boa, e depois ir para o Kali Linux, porque ele já é um sistema operacional mais pesadão, para quem quer começar e tal. Legal. Você já usou Docker? Eu acredito que não. Não, Docker é parecido. Assim, pensa nas máquinas virtuais, né? Você tem Uhum, a VMware, você tinha também. Tinha não, né? Pô, eu uhum, sou cheio de assassinar as coisas. Mas você tem máquina virtual e existem vários tipos de máquina virtual, porque são ambientes de virtualização que são utilizados, acho que até em data center. Mas, enfim, essas máquinas virtuais. Ah, VirtualBox chama. Em Ah, português é sim, sim. VirtualBox. Aham, Tinha uma época, eu usei uma coisa que chama Vagrant. O Vagrant, ou uhum, Vagrante, eu acho que é como se escreve em português. O Vagrant, ele permite que você levante uma maquininha dessa, né? Uma VirtualBox, e com uma distribuição que você queira. uhum, Só que os caras melhoraram isso com o tempo. Não é exatamente isso. Quando o pessoal fala em containerização, todos os sim. containers, o que ele faz? Ele pega o kernel seu e Uhum, coloca em cima como se fosse uma API ou uma estrutura, né? Essa estrutura você pode utilizar meio que qualquer distribuição. O Kali Linux também tem suporte a isso. Então você faz, tipo, eu não lembro do comando, é tipo Docker, pull, e aí você baixa a uhum, maquininha do Kali. E aí depois você dá um Docker, SSH, e você já tá dentro da maquininha do Kali. Meu, é tipo coisa de, sei lá, 15 minutos para baixar, vai, e uhum. mais um tempinho para ela subir, e você já tem uma maquininha do Kali para você trabalhar com console, com linha de comando. Se você for pro Linux mesmo, te sugiro olhar o Guia Foca Linux. É muito bom. Foi lá que eu aprendi Ah, a sim, trabalhar sim. com Linux. Eu ouvi falar deles. Eu tava mais com. Agora eu tô explorando mais o Termux. Eu não sei se você conhece. Não, Termux. Ele é um aplicativo para Android que ele emula um ambiente Linux e um terminal Linux no seu celular. Que legal. Então, assim, não, Essa ele é muito legal. muito. Eu me apaixonei pelo aplicativo, tanto que eu estou escrevendo um artigo sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que saber. Eu fui olhar, eu acho que o aplicativo foi desenvolvido em 2018, 2017, uma coisa assim. Ele já não, tipo, ele já existe faz um tempo, e poucas pessoas sabem dele. Então, assim, eu achei maravilhoso, porque com o meu celular, sabe, que também não é top, eu Uhum. consigo, sabe, aprender sobre comandos Linux, comandos de terminal, e eu não preciso, sabe, nem fazer root, É, nem nada no celular. É maravilhoso. Então, assim, e eu descobri recentemente que se eu baixar alguns programas, eu posso usar o Linux no celular. que legal. Termux. Massa. Uhum. Eu acho bom, então. Dá uma olhada, galera, quem estiver assistindo aí nesse Termux. Eu também vou olhar, vou instalar. Se bem que meu celular, Uhum. assim, eu nem vou usar um palavrão para dizer do celular. É que quando entrevistei o Daniel Neis, na, Uhum. ainda não saiu o vídeo lá, tá para ser postado. Acho que vai ser postado no domingo mesmo no vídeo. Eu coloquei como Uhum. data pro domingo. Assim, a gente falou tanto palavrão, cara, no vídeo. Depois eu parei e pensei, falei assim, nossa, tava indo super bem, né? Mas depois Não. foi uma coisa maluca. E eu sou uma pessoa que eu tento me segurar, né? Porque eu venho Uhum. da realidade que eu venho, o pessoal fala muito palavrão. Aí eu Ah, sim, sim. aí tô olhando aqui no seu perfil. Tá. Aí você tem aqui algumas licenças e certificados de segurança e privacidade para Big Data do Coursera. Aí você fez esse curso nessa linha aí da UFSC? Isso, eu aproveitei, né? Assim que a gente recebeu a notícia, já aproveitei, já procurei curso na área de segurança, porque a área de segurança, ela tem muitos cursos, mas muitos cursos são pagos. E Uhum. são em dólares. E, tipo, eu não sou rica, não tenho como pagar. Não. E eu acho que faz muito parte da cultura hacker você sempre procurar uma segunda maneira de fazer as coisas. Uhum. E quando eu vi aquilo, aquela oportunidade, eu falei, é agora, né? Chama a Ludmilla que é hoje que eu vou fazer esse curso, eu vou fazer e vou aprender um monte de coisa. Que E aí massa. eu peguei esse curso, comecei a fazer e, nossa, foi maravilhoso.
Para quem tiver em dúvida se o Coursera é um site bom ou não é, Uhum, pode ir de olhos fechados, que eu recomendo, assim, é maravilhoso. A, a maioria dos cursos são em inglês, então se a pessoa não tiver um domínio, talvez ela tenha alguma dificuldade, uhum. mas também pode ser visto como um desafio, né? Porque se Sim. você não manja, se você não manja, nada que jogar no Google Tradutor ali já não te resolva, sabe? Uhum. Meu irmão, eu vejo ele fazendo muito isso. Meu irmão, inclusive, ele começou a fazer engenharia mecatrônica aí, e realmente, para ele está sendo praticamente, é muito difícil, praticamente impossível fazer as partes de cálculo. Ele tem muita dificuldade nessa parte. É, Ah, nossa, ninguém merece cálculo. você já fez a discreta com, acho que Santana? Não sei se é o Santana ainda que dá. Não, agora é o Mauro que dá a matéria. O Mauro. O Mauro Rosenberg é muito bacana. Eu tive inteligência artificial com ele. Ele usava o Uhum. MATLAB na época. Aqui eu fiz com a parte de IA com Python. E foi muito legal. Uma hora, se você quiser, inclusive, eu posso compartilhar o Colab. Não sei se você já usou o Colab da Google, o Google Colab. É Ah, tipo sim, eu acho maravilhoso aquele colar. maravilhoso, né, cara? Então, assim, aquilo lá é tipo um container. Hum. Provavelmente é um container que eles sobem para você conseguir fazer os seus notebooks. E, bom, eu vi aqui, então, você já está com a introdução de Python e Git. Git é uma maravilha, né? Ah, Git Que é um sonho, software. assim, a sétima maravilha do mundo da programação. Acho que mesmo que você não seja da área de TI, é bom aprender, porque vai que, né? Vai que você tem que usar um dia, é bom saber. Eu acho assim que cada vez mais pessoas, empresas vão usar Git. Tanto que se você pega hoje o GitHub, Uhum, apesar dele não, assim, tem muitas vezes, eu tenho um pouco de raiva disso, é tipo que nem internet e web. As pessoas às uhum, vezes estão confundindo o Git com o GitHub. E não sabe que, por exemplo, se eu abrir uma porta SSH na minha máquina e eu tiver um IP fixo, ou botar lá o ngrok, que é um esquema que você uhum. compartilha, e aí, tipo, eu consigo fazer uma conexão direta com você. Eu não precisaria de colocar no GitHub um repositório. Eu posso abrir meu repositório, você vai lá, copia, e a gente consegue trabalhar de maneira colaborativa sem utilizar a nuvem. Não que, tipo, eu seja contra o uso de nuvem. Eu acho interessante em muitos momentos. Uhum. Só que a gente, cada vez mais, principalmente agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que tem que ter cuidado com os nossos dados. A gente não pode sair dando Ah, os nossos sim, dados aí sim. de bobeira. Não que eu tenha muito cuidado com os meus dados, né? Eu estou falando, mas eu sou um pouco hipócrita. Preciso de, Ah, preciso de cuidar um pouco mais dos meus dados. Mas eu acho que cada vez mais vai ser comum isso. Assim como no passado era até normal, eu trabalhei na minha infância, mas hoje em dia é uma coisa que eu acho que criança não tem que trabalhar. Mas eu trabalhei quando eu era pequeno e durante a Segunda Guerra Mundial, você vai ver imagens de crianças trabalhando na indústria porque eles eram mais pequenininhos e entravam mais fácil nas uhum. engrenagens para limpar. Então, os tempos as coisas vão se modernizando e a gente vai mudando. Deixa eu ver aqui, você trabalhou trabalho voluntário de fotógrafa no evento RodSec. Esse evento é Ah, sim. famoso, né? Ah, a RoadSec, ela tem, assim, um lugar especial no meu coração, porque foi aonde eu tive a visão prática do que era o hacking mesmo, sabe? E não só isso, mas, por exemplo, o primeiro RoadSec que eu participei foi em 2018, como Road, né, voluntária. Uhum, E, assim, foi o fato de eu estar lá, de eu ter sido aceita, porque tem um processo, né, seletivo e uhum, tal, de eu ter sido aceita e ter chegado lá e ter visto a líder de comunidade, que no caso era a Marina Ciavata, ver uma mulher naquela posição, nossa, me deixou tão feliz, sabe? Eu me vi representada ali. E aí depois eu fui descobrir que ela também era hacker, ela é mais da parte de engenharia social. uhum, E ver uma mulher naquela área, eu acho que isso é muito importante e também é um dos motivos pelos quais eu tento escrever sobre TI, falar mais, me expor mais, porque eu acho que, de certa forma, assim como a Marina foi uma inspiração para mim, pode ser que eu acabe sendo uma inspiração para outra pessoa, porque eu uhum, vejo muito isso, tipo, muitas mulheres têm medo de entrar na área de TI por causa do preconceito, e principalmente na área hacker, todo mundo pensa que só tem, que são só homens, que são só aquelas pessoas que não falam com ninguém, e não é bem assim. uhum. E se eu puder
desmitificar um pouco a coisa, eu já fico feliz, sabe? E eu acho que você tá conseguindo, você tá indo muito bem. Obrigada. Aí temos vendedora de produtos de tecnologia. Explica essa parte aqui. O que foi esse trabalho de voluntário? Na Flipside, eu acho que é. Não sei se você vai lembrar. Ciência e Tecnologia, 2018, 2018. É, De tecnologia. foi durante o RoadSec, porque assim, quando você se candidata a Road, você pode escolher várias posições, né? Uhum. E a posição que eu escolhi ali foi ficar como se fosse na loja do evento, vendendo camiseta, vendendo toda a parafernália hacker que você pode imaginar que tinha ali, sabe? Que legal. E foi muito legal, porque ali eu tinha um acesso bem mais direto ao pessoal que estava no evento, aos palestrantes, a todo mundo ali. E, cara, eu conheci muita gente. Eu vi que tinha muita gente do LabSec da UFSC e muita gente das empresas ao redor, sabe? Que eu nem conhecia, que eu nem sabia que mexiam com segurança. Então aquilo me abriu muitas portas. Você conhece o Custódio, o professor Custódio? Conheço. Ele é um amor, né? Eu adoro ele. Ele foi meu orientador no meu TCC. E foi um TCC sobre... Eu tinha feito... Ele, quando deu a disciplina de segurança da informação pra gente, ele falou assim, eu vi um cara, não sei aonde, acho que nos Estados Unidos, um professor de Stanford, que fez uns vídeos com os estudantes. Eu quero fazer vídeo com vocês. Eu falei, tá bom. Aí foi eu e o Marcos Chad, a gente fez um vídeo, aí eu propus pro Marcos na época, eu falei, vamos fazer um... E o tema acho que era blockchain. Era não, acho não era blockchain. E aí a gente fez uma carteira de trabalho, utilizando não completa, né? Só metadado, coisinha boa. E era do Solid, em cima do Ethereum. A gente usou Node Que legal. e algumas coisas. Aí depois eu tava fazendo o TCC com o Antônio Carlos Mariani, que é uma pessoa muito querida também. E aí eu e o Mariane, a gente entrou num consenso que o meu TCC, que era era baseado num projeto da Suécia, que chama Fix My Street, que era para você consertar coisas na sua rua ou denunciar coisas que não estavam bem feitas. A ideia era, tipo assim, sei lá, a luz do poste está quebrada, tem um buraco na rua, tem um carro ali parado há muito tempo, pode ser um carro bom. No Brasil eu acho difícil. Mas tinha possibilidade de você denunciar, né, essas coisas nesse banco de dados, em que, sei lá, talvez o poder público, a guarda municipal, pudesse acompanhar e tomar atitudes, entrar em contato com a população, ou então, por exemplo, a companhia de energia, a companhia de água, que ela pudesse estar corrigindo os problemas reportados pelas pessoas. Tanto a nossa proposta era fazer tanto sugestão quanto denúncia. Tá, deu certo? Não, o Mariani achava aquilo muito pouco inovador para a época. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, se eu não tenho suporte do meu orientador, eu vou pular fora desse barco, negão. Ele já tá afundando, né? Aí ele inclusive me disse, né, se você encontrar alguma outra pessoa. Quando ele me disse isso, aí eu falei assim, acho que é a hora de já era. E aí eu pulei realmente fora. Poucos dias depois, percebi que eu precisava de achar um orientador e que eu tinha, assim, os professores da UFSC, de modo geral, poucos tinham uma visão positiva de mim, né? Porque eu era um cara que eu não estava ali, eu meio que sumi, depois voltei, tinha filho, tinha vários motivos. Mas o Custódio, ele não me conhecia, ele me conheceu no final da graduação. E ele me conheceu fazendo um projeto específico, tal. Aí eu fui, mandei um e-mail pro Custódio, o Custódio respondeu, falando que sim, que ele poderia me orientar, mas que eu tinha que ver com o meu ex-orientador para liberar tudo isso. Aí tudo bem, mandei um e-mail pro Mariane, eles conversaram lá e perfeito, comecei a fazer. Aí eu sumi um mês e depois eu voltei, faltava um mês para terminar, eu falei assim, não, tal dia eu venho aqui com um projeto. Aí eu apareci nesse dia, ele nem esperava mais, ele imaginou, esse cara não vai aparecer aqui. Eu apareci nesse dia com meu computadorzinho e com meu celular. Ô, professor, vim apresentar o projeto. Tá pronto? Falei, tá. Aí a gente foi lá na sala, abri, né, o celular e botei esse celularzinho, eu botei assim embaixo da mesa. E aí ele estava conectado e eu estava utilizando um celular para mostrar as coisas. Eu fui lá fazendo as paradas, né, do sistema, que era um sistema para você meio que monitorar
as suas horas de trabalho. Então, o trabalhador instalava um aplicativo no celular, ele guardava na memória do celular toda a informação e enviava os hashes de tudo que ele armazenava no celular para a blockchain. Então, quem olhasse não sabe se ele trabalhou ou não. Para quem olha na blockchain, aqui são hashes. O que isso significa? Nada se você não tem os arquivos. E aí, quando o trabalhador quisesse provar para a empresa que ele realmente trabalhou, ele ia no banco de dados imutável e comparava os hashes com os logs que ele tem no celular. Então, isso provava que ele foi trabalhar. Essa foi a proposta. E aí eu mostrei para os caras funcionando e tal. Aí os caras falaram, aí eu lembro do Custódio, que eu achei muito engraçado. Ô, Valírio, mas esse vídeo aí que você mostrou pra gente, tá funcionando já no celular? Eu levantei o celular assim, falei assim, não, mas eu tô fazendo aqui no meu celular. Agora? Eu falei, agora. Então tá beleza. O pessoal gostou, eu falei, então firmeza. E aí eu defendi na sequência e me formei e fui embora. Nossa! Foi desse jeito. E eu já tinha muita clareza, né, do que eu precisava de fazer. Eu não precisava muito de orientação, né? Eu precisava mais de confiança. Esse era o meu ponto. Bom, agora eu quero entrar com você numa parte que você coloca aqui das suas competências JavaScript, HTML, CSS, Java, MySQL, Linux, SQL, PHP, C#, C++, Microsoft Word, WordPress e Python. Dessas linguagens que estão aqui, qual que você curte mais mesmo? Que você fala, essa daqui eu vou pegar e vou curtir minha vida inteira. Cara, assim, eu desenvolvi um amor por Python. Eu não programo tanto quanto eu gostaria em Python, porque, enfim, a vida. Mas, cara, eu achei Python muito inclusivo. Porque, assim, as pessoas têm aquela visão de que, meu Deus, programar é impossível, que não sei o quê. E, de fato, programar não é a coisa mais fácil do mundo. Eu aprendi a programar, a minha primeira linguagem foi em Java. Pra você ter uma ideia, eu quase chorei para poder aprender aquilo ali. Sim, nossa, porque eu não tinha tido um contato prévio com programação antes daquilo. Então, assim, foi um baque. Eu entrei na faculdade, aquela primeira matéria de programação orientada a objeto, ali com Java e, meu Deus, foi um choque para mim. Pena que você não tinha, acho que o Melgarejo. O Melgarejo, ele ensinava utilizando... Ele falava em code smell, em keys, keep it simple and stupid. Ele falava em não ter comentário nos códigos. Era uma figura. Ele é anarquista. Mas ele acho que aposentou já. E aí, assim, eu tive esse baque com Java. Eu passei na matéria, nunca mais olhei para Java, até hoje, assim. E aí, depois de um tempo, eu tive contato com Python, gostei muito do Python por ele ser simples. E é aquilo, né? Eu via muita gente que nunca tinha nem tocado em programação, começando a aprender a programar com Python. Então, assim, foi mais um ponto para que eu gostasse ainda mais da linguagem. Tem muito, acho que é aqueles Metasploit, o CVS, né? Eu acho que é CVS o site, eu não lembro o nome. Isso, né? Eu não lembro a sigla. Então, assim, você tem muito script em Python que explora algum tipo de brecha no sistema. E, assim, o que eu vejo de Python que eu acho interessante é que, tipo, é uma linguagem que ela está sendo usada em muitos lugares. Claro, tipo, dá para fazer uma API com Python? Sim. Mas você não vai ver o Python em front-end, pelo menos eu nunca vi. Mas você vai ver numa infinidade de coisas, né? Ele é uma linguagem, até onde eu entendi, uma linguagem para aprendizes, né? Para iniciantes. Só que ela está bem otimizada, tem o Cython, né? Que eu acho que é o nome. E, enfim, você tem um monte de coisas legais, de pacotes principalmente. Por exemplo, o Pandas é muito famoso na área de inteligência artificial. Você tem, enfim, uma infinidade de empresas que também têm bibliotecas dando suporte para Python, claro, e para outros ambientes, entornos e linguagens. Mas muito bacana que você curte Python. Uma coisa, você já fez aula de compiladores? Não, acho que não, né? Não. Compiladores, Eu não. preferi deixar Mais compiladores, com o Olimpo. Não, eu preferi deixar, tipo, pro final, assim, porque a fama da matéria não é muito boa. Eu tô deixando assim, né? Tipo, não, deixa pra lá, final, assim. Bom, quando você for fazer, inclusive, se você quiser alguma dica, me dá um toque, aí eu pego, tento lembrar tudo o que eu
enfim, por onde eu passei nessa disciplina. E eu fiz 3 vezes. Aí eu cheguei na empresa, na terceira tentativa, quando eu passei, super feliz para falar pro Daniel Neis e pro Peixe, pro Bruno Inhofe. Cheguei e falei assim, cara, passei em formais, depois de 3 tentativas, assim, os caras começaram a rir, eles caíram no chão de rir. Eu falei, o que aconteceu? Não, você sabe quantas vezes que o Neis tentou? O Neis olhou assim. Nossa Senhora. Sabe quantas vezes que o Bruno Hoff tentou também? 6 igual. Eu falei, gente, vocês são inteligentes pra caramba. E realmente, os caras são muito bons, né? O Ney estava trabalhando, acho que no Moodle da Austrália, tem uma empresa que adapta. O Peixe, ele tem a Cashway, que é aí, inclusive, se um dia você quiser trabalhar na área de aplicativo para banco, para cooperativas de crédito, ele tem uma empresa grande aí. Que legal, bom saber disso. É um bom contato. E um dia, sei lá, vai lá visitar, fala assim, eu conheci o Maurílio, eu quero conhecer, você vai lá, conhece as dependências. Ele é uma pessoa, assim, bem ocupada, mas eu acho que ele toparia te dar uma atenção, te mostrar, nem que seja 15 minutinhos ali, e talvez, né, vai que rola ali alguma proposta, uma análise antifraude na área de segurança, abre uma caixinha, não sei, né? Vai que, né? Às vezes é legal. Vai que, né? Às vezes você faz a proposta e eles, assim, como trabalha com operação, com transação, por que não fazer uma análise antifraude, né? Com Python. O não a gente já tem, né? O não a gente já tem. Exatamente. Tem que ir atrás do sim. Bom, agora que eu já sei um monte de coisas sobre seus conhecimentos aqui, técnicos, competências, coisas que você fez durante a sua trajetória. Tá, conta um pouquinho, só um pouquinho assim, de você menina, como é que você decidiu esse negócio aí de informática para entrar na computação. Por exemplo, eu entrei por ações afirmativas e teve uma pessoa que falou também, no passado eu vi uma palestra que o cara falava assim, não importa se você entrou ou não por ações afirmativas. Se você é negro, as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você entrou por ações afirmativas. Isso é muito marcante para a população negra. Às vezes a pessoa é super intelectual, não precisou de entrar por ações afirmativas, mas ela vai seguir tendo essa marca durante a vida acadêmica dela. Isso é um outro ponto. E também como é que é a sua vida acadêmica na universidade. As coisas que você olha e você fala assim, poxa, podia ser diferente, né, pessoal? Ou as atenções que você vê que não são dadas, o que você acha que poderia melhorar, né, nesse ambiente acadêmico, principalmente para a população negra e para a mulher negra dentro do espaço acadêmico. Então, eu comecei, assim, eu entrei na área de TI completamente em paraquedas, assim, porque foi uma época que houve uma ruptura na minha vida. Eu tinha tentado vestibular para letras em inglês, passei, só que aí, quando eu cheguei lá, eu não me identifiquei. E aquilo foi um baque para mim, porque passei boa parte da minha vida até aquele momento pensando em fazer letras em inglês, para ser tutora um dia, eu gostava. E aí eu não me identifiquei, eu tranquei e fiquei naquela crise, tipo, meu Deus, o que eu faço agora, sabe? E aí tinha a pressão por parte da minha mãe para que eu fizesse uma faculdade e eu não sabia o que fazer. Aí um dia, quando eu estava em ligação com meu pai, ele falou assim, cara, você gosta de mexer com computador, né? Você é boa nisso, né? Por que você não tenta algum funcionário de TI? Eu falei, olha, interessante. Aí eu fui pesquisar, eu não podia pagar uma universidade particular, eu fui pesquisar, já estava aqui em Floripa, só tinha a UFSC concursos na área de TI e tal. E aí eu comecei a pesquisar os cursos que tinha, aí eu vi que engenharia da computação não era em Floripa, e eu também não gosto muito da parte de engenharia. Eu vi que sistemas era à noite, como eu tinha acabado de chegar na cidade, eu tinha um pouco de medo, assim, de estudar à noite, não sabia como é que era. E aí, né, veio ciência da computação, tipo, eu fiquei, olhei, assim, né, dei uma olhada e falei, mas legal, vou tentar, assim, né. Fui lá, estudei pra caramba, fiz o vestibular, saí de lá quase morta da prova, assim, mas fiz, passei. Aí foi aquele chororô, né? Tipo, meu Deus, minha filha passou no federal, não sei o quê. E aí eu passei, e assim, eu digo que eu fui muitíssimo bem acolhida no curso. Essa é uma dúvida que muitas meninas que falam comigo, que têm vontade de entrar num curso na área de TI e têm medo, elas têm se o pessoal vai ser machista, como é que é.
E não foi, eu fui muito bem acolhida. Eu lembro que assim que saiu a lista de chamada com os aprovados, 2 veteranos vieram falar comigo. Uhum. E aí eu perguntei pra eles como é que era, e eles foram super queridos, falando, não, tudo bem. Se você tiver algum problema com relação ao machismo, ao racismo, qualquer coisa do tipo, a gente tá aqui por você, a gente te ajuda, tal. E eu senti aquilo, e aquilo me deixou tão feliz, sabe? Uhum. E foi um sentimento que perdura até hoje, assim. Em diversas situações eu sinto isso. Por exemplo, teve uma situação em que, por exemplo, a gente teve um professor que ele fez, acho que foi uma piadinha meio machista, assim, na aula. Tinha, acho que umas 3 meninas. E ele falou um negócio tipo, porque menina, na sexta-feira à noite tem que ficar em casa, os meninos têm que sair, que não sei o quê. É, pois é. Aí, tipo, claro, tinham 3 meninos na sala contando comigo, né? Mas a gente ficou bem brava. A gente acabou não falando nada, porque a gente tem aquele medo, ele era um professor, né? A gente não falou nada. Mas o mais interessante foi ver que os outros colegas homens, eles falaram com o professor. E aí, na aula seguinte, esse professor ele pediu desculpa pra gente. Então, assim, eu digo que eu sei que não é a realidade da maioria das mulheres que entram na área de TI, entram numa faculdade na área de TI, mas foi a minha realidade. Então, assim, se alguém estiver pensando em fazer ciência da computação na UFSC, eu recomendo porque os veteranos vão te acolher super bem, vocês vão ser bem, sabe, queridos. Então, assim, eu super recomendo. E sobre a sua outra pergunta, cara, assim, eu entrei por ações afirmativas, né? Uhum. E uma coisa que eu sempre senti era que, por exemplo, ali na UFSC você tem aquele selinho do RU para você não pagar a isenção, enfim. E eu senti que toda vez que eu tirava aquele cartão para poder passar ali no RU, todo mundo me olhava, assim, sabe? Porque eu não almoçava sozinha, eu almoçava com amigos. E os meus amigos, em sua maioria, eles não tinham isenção. Aí eu tirava, ficava aquele clima estranho, sabe? Tipo, nossa, ela tem isenção, não sei o quê. Então, assim, hoje em dia já não tem mais esse problema, porque o sistema mudou um pouco. Mas é algo que acontece, assim, é algo que costuma acontecer. E, deixa eu ver, uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, eu fiz um estágio na Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, a SAAD, né? Que cuida da parte de ingresso na UFSC pelo vestibular, por cotas, faz a validação e tudo mais. Uhum. E ali aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Legal. Primeiro porque a pró-reitora da secretaria, ela era uma mulher negra. Então, assim, de novo, eu me vi representada ali, né? Porque tinha uma mulher negra numa posição de poder, assim. Tipo, foi muito legal. E ela foi super querida, ela que chegou em mim e me ofereceu esse estágio, assim. E eu aprendi muita coisa por lá. Eu aprendi como funcionava tudo. E eu aprendi muita coisa sobre racismo. Porque, assim, as pessoas têm essa visão de que, por você ser negro, você sabe tudo sobre racismo, e não é bem assim. É verdade. E aí eu aprendi muita coisa, sabe? Eu aprendi que, primeiro, eu tinha muitos privilégios por ter tido uma boa educação ao longo da minha vida, por ter sido, sim, muito protegida pelos meus pais, por ter sido em São Paulo, enfim. E eu via que outras pessoas que não tinham tido acesso a tantas coisas quanto eu, elas sofriam demais. E ver tudo isso me mudou muito, sabe? Eu digo que um estágio naquela secretaria é algo que todo mundo deveria fazer, porque ele te abre muitas portas. Ali eu convivi com pessoas da comunidade LGBT, eu convivi com pessoas deficientes, pessoas que, se eu não tivesse ali, eu não teria um contato tão direto. E eu acho que isso é algo que falta um pouco na UFSC, assim, que eu vejo, sabe? Que eles tentam dar atenção, porém eles não conseguem atingir todo mundo, principalmente ali no CDC. Porque ali todo mundo tem aquela visão de que todo mundo que tá ali tem dinheiro, sabe, é rico, tem uma boa vida, e não é bem assim. Eu vejo uma galera, mas eu vejo uma galera que tá lutando pra estar ali, sabe? Tipo,
a maior parte dos cursos são integrais, então o pessoal se vira. Tem uma amiga que ela vende bolo para poder pagar a passagem. Eu, durante um tempo, vendi doce para poder pagar a passagem também. Então, assim, é complicado, sabe? Mas eu acho que a UFSC, diferente de muitas universidades, ela está num caminho muito bom para ajudar esses estudantes. E todo mundo se ajuda ali também. Você tem uma atmosfera muito unida. O pessoal se une muito. Você fala, eu preciso de tal coisa. O pessoal vai lá e se une e te ajuda, sabe? Então, assim, é isso que eu amo na UFSC. Bacana. Fez eu rememorar aí dos bons tempos de UFSC. Das filas de rua. Apesar das filas serem enormes, a gente ia conversando, né? Às vezes, eu tive um momento que eu queria estar mais sozinho. Porque existe, não sei se acontece ou se já aconteceu com você, um momento que você quer estar na biblioteca e ler o negócio mesmo de verdade, para você entender o que o professor falou, em vez de você estar lá batendo papo com as pessoas, né? Ou então você quer ir lá, pegar aquela documentação e comer código. Eu lembro, por exemplo, na coisa do Java que você falou, né? Eu reprovei com o Melgarejo. E era o cara que eu gostava, o cara que mais me ensinou foi o cara que me reprovou. O Mariane também me reprovou em grafos. E eu gosto muito de grafos. Beleza. Eu era ótimo para reprovar, meu Deus do céu. Mas enfim. Eu também sou. Eu até lembro de uma história que eu trabalhava no laboratório do UFSC. Só que eu não trabalhava no Moodle UFSC, eu trabalhava no UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS, com um front-end em Angular 1 na época e Ruby on Rails no back-end, para API. Eu aprendi com o Cezão até. Depois o Molinari também coordenou o projeto. E aí eu trabalhava com eles, né? Aí eu lembro que um dia eu tinha passado num exame dele, numa prova dele, eu tive um problema com o ônibus. Acho que estava chovendo, teve um problema com o ônibus, eu cheguei atrasado e quando eu cheguei faltava 30 minutos para acabar a prova. E aí eu sentei, peguei a prova e fiz a prova. Sim. Aí, quando eu tava terminando, o professor, a UFSC tem uma coisa muito de ser correto, né? Sempre todo mundo muito correto. Aí eu vi que os outros estudantes estavam assim, né? Meio que olhando e tal. Aí o professor chegou para mim e me disse na frente de alguns estudantes, você quer continuar? Eu te dou mais 15 minutos. Sim. Eu peguei e fiz assim, ó, marquei a última e dei para ele. Falei assim, não, já tá terminado, professor, tá certinho. Para não passar do tempo, porque eu não queria que as pessoas sentissem como se eu fosse, se o professor estivesse me ajudando, entendeu? Sim. Eu não queria aquilo, eu queria terminar. Eu tirei 9. Aí eu fui na sala do Mariane de manhã, que o Mariane tinha umas coisas muito estranhas. Às vezes eu chegava na sala e falava, bom dia, professor. Ele falava, só se for para você. E continuava programando. Aí, tipo, eu falava, que filha da puta, né, meu? Desculpa. Aí, tipo, beleza, né? E nesse dia, eu cheguei e falei, professor, o senhor viu? Eu tirei um 9 na sua prova. Ele falou, claro que eu vi, fui eu que corrigi, né, Maurício? Ele acabava com qualquer um, com pouquíssimas palavras. Mas ele era uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que eu tinha, durante a disciplina de grafos, eu acho que eu tirei 5. Aí eu fui lá conversar com ele, porque eu falava assim, cara, só falta 0,75 para mim passar, né? Passa eu. Ele falou, não passar não. Vai fazer mais um semestre. E aí, eu lembro também que um dia, a gente discutia muito de política, às vezes, na sala de aula, mesmo na disciplina de grafos, porque eu questionava coisas de política. E aí, eu lembro que uma vez ele falou assim, isso não se trata de política, isso é programação, Maurício, é só programação. E aí, tipo, a gente acabou a conversa ali. E nesse dia, quando eu estava saindo da aula, ele me chamou, eu preciso de falar contigo. Eu falei, putz, o cara vai me dar um puxão de orelha, vai me dar um pito que eu tô falando muito de política na hora que não é para falar de política. Aí ele falou assim, um passarinho me contou que você tá precisando de uma bolsa, né, de uma bolsa de estudos, de um estágio. Eu olhei assim, eu falei, passarinho, o cara conversa com passarinho, né? Fiquei pensando comigo. Aí eu falei, beleza, né, professor? Que eu sei que passarinho é esse aí, mas eu tô precisando sim. E foi o Neis que falou, na verdade. E aí, assim, eu acho que foi ele, não tenho certeza, nunca perguntei pra ele, mas eu acho que foi ele, sim. Aí, assim, tipo, comecei a trabalhar no laboratório. Na época era uma puta de uma grana, R$ 1.200. Ainda.
né? Era uma grana massa, assim, e eu podia ir para aula, podia levar minha filha na escola, enfim, dava para me fazer tudo. Então, assim, foi muito legal a passagem pela UFSC. Não sei, e por que você não vai trabalhar lá no laboratório com o custódio? Nessa área de segurança, eles trabalham lá no LabSec. Então, eu tenho planos de... Eu ainda estou vendo se eu vou ou me formar em computação ou se eu vou para sistemas. Porque, assim, Entendi. eu amo o curso de computação, eu gosto muito, assim, mas ele é integral. E isso tá me ferrando muito. Uhum. Porque, tipo, eu não quero mais um estágio, eu quero já uma coisa, quero um CLT ali, sabe? Um trabalho, sabe? Entendi. E aí eu pensei em sistemas porque parece que convém mais com a minha realidade, com os meus horários. Entendi. E também porque é à noite, então assim, é melhor, sabe? Mas sim, eu pretendo falar com o custódio porque quando eu for fazer TCC, eu quero que ele seja o meu orientador, porque, Não. sério, a fama dele é muito boa. Sim, sim. Eu conheço assim pouco sobre a trajetória do Custódio. Um dia eu até queria, se ele viesse aqui, para entrevistar ele, para ele contar um pouco da trajetória dele. Ele esteve nos Estados Unidos. Ele é considerado, parece que, uma das pessoas mais importantes na área de segurança da computação no país, principalmente por exército, essa galera mais. Segurança mais barra pesada. E, eu lembro quem me contou isso foi o Peixe, que é o dono lá da Cashway. Ele foi orientado pelo Custódio também, o Peixe. Então ele tem muita história assim do Custódio. E eu lembro que quando eu me formei, o Custódio me chamou para ir na casa dele. Aí ele botou uma cervejinha, a gente sentou, tava a esposa dele, eu levei minha filha, eu levei uma amiga junto com a filha dela, as meninas ficaram brincando lá no parquinho. Foi Legal! muito gostoso. Para mim aquilo foi muito bonito da parte dele. Ele não precisava de fazer aquilo, né? Era algo que, assim, para mim, assim, foi um fechamento muito, muito bacana. Eu fiquei muito feliz, assim, de verdade. E é isso. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar com você. Bom, das experiências, você tinha falado muito naquele artigo sobre o Capture the Flag, né? Como é que tá isso, né? Como é que tá as suas experiências? Conta aí os seus périplos pela área de segurança, as coisas legais que você fez. Então, quando eu comecei em segurança, eu não sabia muito bem para onde ir, porque quando eu comecei, eu achava que era algo assim, meu Deus do céu, algo de outro mundo, como é que começa nisso? Uhum, Aí, ainda bem que existem pessoas maravilhosas como a Marina Servata. uhum, E ela foi falando de outras pessoas na área de hacking, ela foi falando de, enfim, várias coisas sobre hacking, e aí eu fui entendendo melhor como eu começava. Até que eu cheguei em alguns perfis e eu tive um caminho das pedras, porque o bom da área de TI é que tem muito isso. Você tem muitos perfis no Instagram, por exemplo, uhum. que eles estão focados em ajudar outras pessoas a iniciarem na área. E aí, dali, eu vi que para jogar um CTF seria uma boa ideia. E aí, calhou de surgir o CTF, o Star CTF, que ela foi criada pela Divina Vitorino como um projeto de TCC, se eu entendi bem. Eu dei uma olhada a partir do seu artigo. Ah, e aí eu vi aquilo ali e eu fiquei tipo, cara, eu vou tentar, né? Tipo, eu sempre tenho aquela ideia de que o não eu já tenho, como atrás do sim, como atrás da experiência. Uhum. E aí eu fui e tal, e eu fiquei surpresa de ver que eu não fiquei numa posição tão ruim, assim, se não me engano, eu fiquei em 50º de 80, lá, é uma coisa assim. E aí eu falei, nossa, juro. Então, assim, eu não, né, não manjava tanto, eu só sabia programação, sabia muito pouco sobre hacking, assim, eu já ficava numa boa posição. Aí eu pensei, bom, eu vou usar isso como um impulso, né, como um trampolim. E aí eu comecei a pesquisar mais e mais e mais, e foi ali que me apaixonei mesmo pela área de hacking. Foi assim, nossa, foi maravilhoso, porque quando você joga CTF, você tem a oportunidade de saber como as coisas funcionam na prática, sabe? Se eu colocar ali um SQL injection, um formulário, eu posso ter acesso a certas coisas. Ah, se eu fizer isso daqui, às vezes dá. E explorando aquilo ali, olhar as coisas sobre uma nova perspectiva, cara,
maravilhoso, assim, foi um amor assim à primeira vista, sabe? Nossa, é por isso que eu sou apaixonada pela área de hacking, por CDF, e eu recomendo que todo mundo que estiver querendo começar na área de hacking, não sabe por onde começar, que comece por CTF, porque assim, você não precisa ter muita coisa, você não precisa ter um computador top, assim, não, sabe? Se o seu computador tiver, sei lá, só 2 GB de RAM, com Intel Core 2 Duo, uma coisa assim, vai, sabe? Vai, porque tem gente com muito menos que iniciou e tá de boa, sabe? Não é tão difícil. As pessoas têm essa ideia. E, de novo, não é tão difícil, não é impossível. Se você sentir que aquilo é pra você, se você tem curiosidade, vai. Pelo menos você vai ter uma boa experiência. Então, para as meninas assim negras que estão tentando pensando no futuro, ainda não sabem exatamente o que vão fazer, e de repente ela vai e cai aqui nesse vídeo e fala assim, pô, bacana tudo que ela contou, mas o que que você diria para elas que querem, talvez, que estão indecisas do que vão fazer? A área de computação, ela vale a pena? Quais dicas você Vale. daria para ela começar? Por onde que elas poderiam obter informação? Assim, vale muito a pena. Se você gosta de estar ali resolvendo problemas, se você gosta de desafios, eu acho que vale muito a pena. Porém, tenha em mente que, assim como mulheres, assim como o negro, ele enfrenta preconceito em todo lugar que ele vai, você também vai enfrentar preconceito na área de TI. Isso não tem como fugir. Então, você tem que estar preparado para se defender. Então, assim, não estou dizendo que vai ser todo mundo que vai, sabe, discriminar, não é. Isso vai depender muito do ambiente que você estiver. Isso aqui no Brasil varia de estado para estado, de cidade para cidade. Uhum. Eu dei muita sorte de chegar aqui em Floripa, um estado sulista, e não acontecer nada muito grave comigo. Mas não é assim todo mundo. Então, assim, se prepare, sabe? Se prepare para o pior, mas espere pelo melhor. Porque a área de hacking ela é maravilhosa. E eu diria para começar mesmo pelo básico, sabe? Joga no Google. Área de TI, por onde eu começo. Literalmente, porque, sério, o básico sempre é o melhor. E muita gente diz assim, eu devo fazer uma faculdade, eu não devo. E assim, eu digo que faça uma faculdade, preferência uma faculdade federal, porque tem uma experiência diferente. A experiência é completamente diferente. Eu não tô falando tipo, faça uma federal porque o seu currículo vai ser melhor. Não. É pela experiência, sabe? De ter ali os professores, de ter ali a infraestrutura, conversar com os outros cursos, tudo isso passa. E depois, escolha uma linguagem. Python é uma boa linguagem para começar. E faça um curso. Assim, tem vários cursos gratuitos. No YouTube mesmo tem o canal do Curso em Vídeo, do professor Guanabara, que ele é maravilhoso, sabe? Tipo, tudo que você precisa para começar tá ali. Aí você fala, eu só tenho um celular, eu não tenho notebook, eu posso começar? Pode. Tem aplicativos que eles te ensinam a programar através do celular. Então, assim, você não precisa de computador de imediato. Eventualmente você vai precisar, mas não é assim, tipo, meu Deus, se eu não tiver, eu não posso fazer. Não. E eu diria, acho que a última coisa que eu diria seria, tipo, bem-vinda. E se precisar, saiba que a gente está aqui, que a área de TI é uma área super inclusiva, que, claro, tem pessoas ruins em todas as áreas, mas a área de TI ela é super inclusiva e que, se você precisar de ajuda, é certeza que vai ter alguém ali para te ajudar. Que bonito, muito bacana. Realmente, a sua entrevista está sendo maravilhosa, eu estou gostando muito, especialmente, porque eu acho que você toca em muitos assuntos, muitos pontos que me chamam a atenção. Parece que acabou a entrevista, mas não acabou. Eu vou trazer aqui à tona alguns pontos, né? Por exemplo, o Brasil é um país muito grande. A gente tem muita coisa ainda para a gente melhorar no país, né? Desde, sei lá, tipo,
tecnologia para Internet of Things, para conectar comunidades mais afastadas. E a gente sabe que no Brasil existe uma parte da população que são comunidades. Quando a gente fala em comunidade indígena, comunidade ribeirinha e em comunidade quilombola. As comunidades quilombolas no Brasil, elas têm o direito à terra, né, dado por alguns documentos que o Estado dá concedendo essa terra, desde que essas comunidades conseguem comprovar o direito a essa terra, né? É difícil obter esse documento, é um processo demorado, que envolve antropólogos, envolve pessoas que vão aferir que, de fato, aquela terra é da comunidade. Às vezes a comunidade até comprou a terra, como o caso de um cara acho que ele conseguiu uma quantidade de ouro muito grande. Ele simplesmente pegou o ouro, vendeu, pegou o dinheiro e comprou as terras. E aí ele dividiu com a família dele. De fato, ele era um negro, dono de terras, uma grande quantidade de terras, num período que era impossível se pensar isso. E por isso houve grileiros. Grileiros é aquele pessoal que pega um documento, bota numa gaveta cheia de grilo, envelhece, e ele fala assim, a terra é minha. Então, nesse caso aí, o que acontece? Você tinha uma pessoa que legalmente ela tinha a posse da terra, ela inclusive comprou a terra, mas ela foi perdendo a terra com o tempo. Bom, o que acontece? Essas populações indígenas, ribeirinhas, caiçaras, quilombolas, elas estão muito indefesas, né? Só que cada vez mais, não só no Brasil, por exemplo, em Oaxaca, tem projetos como o Hacker ou grupos como Indimídia, projetos no mundo inteiro que conectam as pessoas com, assim, comunicação, né? Criar lista de e-mail, servidor de e-mails, que sejam livres e que os dados das pessoas eles estão sendo guardados de uma maneira que seja mais menos Google, menos Facebook, menos Apple. Inclusive, nos últimos tempos, a Apple e o Facebook deram aí, eles participaram de se fosse eles eram witness, era testemunha em um processo que estava rolando, justamente por vários problemas com concorrência, a forma de concorrência deles, é uma das coisas. E tem também a Lei de Proteção de Dados do Brasil e da Europa, que protege os dados. Ou seja, hoje a gente está numa situação em que a gente tem uma comunidade no Brasil em que a gente não tem a tecnologia nossa. A gente tem uma tecnologia, a gente é usuário de uma tecnologia, a gente não tem, por exemplo, se eu pensar aqui uma comunidade quilombola, eu não vou ter um sistema de comunicação interno nessa comunidade. Né? Eu não vou ter, por exemplo, uma internet nessa comunidade. Eu não vou poder utilizar um computador que tenha lá um processador que me permita fazer um cálculo. Ou então, uma criança numa escola quilombola, ela não pode tentar fazer um lançamento de um foguete, um teste, ou então ela está muito longe ou aquém de estudar matemática porque você não tem um professor de matemática com formação em matemática para dar uma aula numa escola do campo, numa escola quilombola. Então, por que eu estou entrando nesse ponto? Principalmente porque, se a gente fala que 52, 53, eu não sei exatamente qual é a população negra no Brasil, são pretos e pardos, em que essas pessoas, segundo o IBGE, pretos e pardos, têm características muito parecidas, e por isso eles formam essa população negra. Essas pessoas são as pessoas que elas sempre ocupam, se a gente for hoje na universidade, de olhar quem são os terceirizados, quem são os faxineiros, quem são os professores, quem são... Ou seja, você vai ver claramente uma divisão. E uma divisão também de renda. E a nossa divisão de renda é muito brutal, né? Então, pensando todo esse país, a gente tem um problema muito grande aí para resolver. E a gente acaba lidando também com segurança. Um dos projetos que eu lembro que foi de Oaxaca, eles cortaram os pinheiros, venderam os pinheiros para poder comprar antenas e ter comunicação móvel na comunidade indígena. Então o cara foi lá, tinha um monte de pinheiro, cortou, vendeu, comprou as antenas, montou e o índio conseguia falar pelo celular com outro índio a, sei lá, uns 90 quilômetros de distância dentro da terra deles. Tá, beleza. Legal, né? Agora, a questão é, poxa, o cara colocou tecnologia, mas o fazendeiro do lado consegue ler todas as mensagens, consegue ver toda a informação.
será que não está na hora da galera que é hacker começar a olhar também para esses movimentos? Como é que constrói? Como é que ajuda essa galera a colocar tecnologia em comunidades de uma maneira que seja seguro também para essas comunidades? Porque não adianta, eu posso aprender a mexer com tecnologia, mas se não existe nenhuma segurança, e eu nem falo só do Estado, mas corporações ou as pessoas que têm um certo interesse, ninguém tem interesse na comunicação quilombola. Eu acho que não é bem por aí. Parece que não, parece que o quilombola é tão pobre, ou o indígena é tão... Eles não têm nada. Eles têm. Eles têm Todo mundo tem. Exato. Tem um conhecimento. Eu lembro de um pessoal que pegou umas pinturas indígenas e fizeram um azulejo. E começaram a vender. Eles são até daí de Santa Catarina. Eu não lembro o nome da cidade, mas eles tinham isso aí. E aí eles começaram a vender os azulejos. Parece que eles tiveram que desistir do projeto, porque os desenhos, na verdade, eram espirituais. E alguns desenhos, inclusive, traziam mal espíritos, ou sei lá, Sim, bem cultural. umas questões de vibrações. Então, os indígenas pediram para eles não usarem. Então, tem várias coisas aí. Ou a questão do boticário, que trabalha diretamente com os indígenas. Cada vez mais, essas comunidades estão tendo acesso à tecnologia e, realmente, eu acho que deveria ser uma preocupação também trabalhar com essa coisa de segurança. Eu não sei, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou mais ou menos te contando um cenário, né? Então, assim, eu quero ouvir um pouco de você. Como é que você vê toda essa coisa que eu te contei, todo esse cenário? Como é que será que a segurança, esse movimento hacker poderia contribuir, né, nessas coisas? Então, assim, eu admito que não tinha pensado nisso até agora. É uma preocupação. E eu acho que ninguém se preocupou com isso até agora, porque, primeiro, pessoas negras na área de segurança são poucas. Eu conheço, no máximo, estourando 3 ou 4. Deve ter mais, porém eles não se expõem. E acho que é aquilo, né? Todo mundo diz, eu não faço nada de errado, eu não cometo nenhum crime, então eu não tenho por que me preocupar com a segurança dos meus dados. E não é bem assim. Ainda mais com o presidente que a gente tem, não é bem assim, né? A gente tem que... Qualquer dado, tudo que você tem, ele pode ser usado contra você. E não é só sobre você. É sobre as pessoas que você conhece. As pessoas que você está conectado. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso da Coursera, o último sobre privacidade de dados, houve uma conversa com uma professora que ela abordou justamente esse assunto. De, eu não tenho nada a esconder, por que eu me preocupar com os meus dados? E a resposta dela foi maravilhosa. Ela falou assim, olha, você que é branco, de classe média, vem de uma boa família, tá numa boa universidade, você não tem que se preocupar com isso. Realmente, né? Você não vai ser afetado. Agora, pessoas que estão à margem da sociedade, que são negros, quilombolas, indígenas, têm que se preocupar com isso. Porque é aquilo que você falou. O fazendeiro, ele pode estar ali, ele pode, sei lá, contratar um hacker, alguma coisa, e usar tudo aquilo ali para interceptar as comunicações entre os indígenas, por exemplo, os quilombolas. Eu acho que o fato de ninguém ter olhado para isso até agora é porque, querendo ou não, a área de segurança ela pode ser um pouco elitista às vezes. Porque você vê que tem pouquíssimas mulheres, como na maior parte das áreas, nas áreas dentro da área de TI, e tem pouquíssimos negros. Então, acho que se houvesse um esforço maior para ter um conhecimento, para levar esse conhecimento em segurança para mais pessoas, eu acho que isso resolveria boa parte do problema, porque quanto mais pessoas souberem como se proteger, como proteger seus dados, melhor seria, sabe? Tipo, eu acho que seria um caso de... Realmente, pode ser até um pouco estranho, mas realmente pegar esse assunto de segurança e ensinar nas escolas, sabe? Falar, olha, não fale para qualquer estranho que você estuda na escola X. Não fale para qualquer pessoa o que você faz, não dos seus pais, mas assim. Eu acho que seria realmente um caso de mais educação, porém a gente sabe que isso é complicado, a gente sabe, né? Porque Brasil, infraestrutura, nem sempre os quilombolas indígenas eles têm acesso
a computadores e tudo mais. Então, assim, eu acho que teria que ter, sim, um esforço da parte dos hackers, da parte do pessoal de área de TI, de talvez fazer uma vaquinha para comprar, sei lá, 10 computadores para uma comunidade, ou comprar tablet, alguma coisa assim. Teria, mas acho que isso só vai acontecer quando tiverem mais pessoas negras que souberem sobre segurança e a parte de hacking. E isso você consegue com mais educação e mais propaganda sobre a segurança e como os seus dados podem ser usados contra você. É um ciclo vicioso, né? Mais Uhum, investimento, mais pessoas, mais educação, mais gente na área, mais crescimento para a população negra, mais gente se envolvendo. uhum. O maior problema que eu sinto é que ele parece que ele é muito lento para a gente. Sim. Ele ainda é muito lento. E isso é um dos maiores problemas. Um outro ponto colocando mais contribuindo com o que você levantou, eu acho muito interessante porque eu ainda colocaria algo mais para essa senhora que perguntou, que é o seguinte: pensa nos Estados Unidos, o que aconteceu durante a eleição do Trump, pensa no Ah, sim. durante as nossas eleições. O que basicamente o Facebook não fez para proteger os nossos dados? Quando a gente deposita os nossos dados numa grande caixa que tem alguém protegendo, a gente também tem que confiar muito que essa pessoa ou essa instituição vá proteger Uhum. os nossos dados da maneira correta. E nem sempre isso acontece, porque eles permitiram que os aplicativos tivessem informações das pessoas. E com isso, uma empresa no Reino Unido conseguiu manipular um monte de gente nos Estados Unidos Sim. com joguinhos, com brincadeiras, com coisas que parecem, isso parece Ofensivas. legal, nem parece uma coisa que vai fuder com o país inteiro. Mas fode com o É, país não, aconteceu, né? Foi inteiro. aquele prejuízo, tipo, é aquilo. Um dos motivos pelos quais eu me interessei muito pela área da computação e de segurança é porque eu queria levar esse conhecimento a mais pessoas. Uhum. Eu percebi como os meus dados poderiam ser usados contra mim, o valor e o poder que os meus dados tinham. E eu fiquei, gente, as pessoas não sabem disso. Elas não têm a menor noção. E aí eu pensei, não, eu tenho que levar esse conhecimento para outras pessoas. Claro que demorou um tempo, mas hoje eu tô tentando fazer isso. Mas é aquilo, eu sei que eu nunca vou atingir todo mundo. Eu sei que esse Não. conhecimento, ele nunca vai chegar na tia do Zap, por exemplo. Ele não vai chegar lá. Porque a tia do Zap, ela não tá preocupada com isso. Ela tá preocupada se, sei lá, o salário dela vai cair, se o vale-refeição vai durar o mês inteiro. Então, assim, eu acho que, de certa forma, é uma batalha perdida. Principalmente aqui no Brasil. Porque não vai chegar em todo mundo. Eu vou te dar uma esperança. Pensa que antes a tia do Zap, ela utilizava um telefone com uma conexão em que qualquer um poderia ouvir o que ela está falando. Agora ela usa uma conexão criptografada de ponta a ponta para conversar com a outra tia do Zap. Legal, né? Então, eu acho que nessa parte, segurança é algo que vem crescendo. Eu acho muito Hum, bacana o trabalho de instituições como o WhatsApp ou antes da compra do Facebook, principalmente, hum, instituições como o Telegram e muitas outras. Eu acho que o Signal também faz um trabalho fantástico, e poucas hum. pessoas utilizam o Signal. Espero que cada vez mais as pessoas vão para essas redes. E isso também é um grande problema, porque se as pessoas não usam o Signal, como é que você se comunica com as pessoas pelo Signal? Você não consegue. É, E, cada vez mais os programas crescem de tamanho, seu celular vai começando a ficar cheio e você vai dando exclusividade para os programas que as pessoas usam mais. Então, o que você vai ter no seu celular? O que é mainstream, o que é comum, o que as pessoas usam o tempo todo. Então, isso também tem que ser uma preocupação. Hoje, eu acho que as universidades elas têm um papel fundamental em como vai se dar, vamos dizer assim, o desenvolvimento da tecnologia no país. sim, sim. Passou da hora do backbone da RNP, dessa rede da Rede Nacional de Pesquisa, investir em jovens, como você, por exemplo, para poder realmente começar a pensar em segurança da computação, de pensar em data center, de pensar em conectar essas comunidades, de criar redes, de criar realmente projetos de pesquisa que vão inovar nos próximos 30, 50 anos.
Se a gente faz isso agora, o Brasil ia crescer muito. Tá, eu tô falando isso no meio da era Bolsonaro, tá? Que conste, né? Mas, assim, a gente não pode deixar de falar desse tipo de problema, porque senão fica parecendo que a gente não almeja nada, sabe? Esses tempos até eu fiz uma brincadeira, né? Que o pessoal tava falando, acho que os Estados Unidos é o país que tem mais unicórnios. Aí eu tava falando, minha filha vai ficar louca para ir para os Estados Unidos. Pessoal, vamos tentar mudar essa realidade, né? Vamos criar mais unicórnios no Brasil. Porque é uma brincadeira, porque por enquanto a gente só tem gado. Pra caramba. Sim, Mais sim. gado no rolê. Infelizmente, o Brasil é uma grande fazenda. Ai, ai, ai. Enfim. Que legal, que legal. Não sei mais o que te pergunto. Tem alguma pergunta que você queira fazer para mim? Vamos ver. Como que surgiu essa sua ideia de começar a entrevistar as pessoas e o que você tem aprendido com isso? Eu comecei. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. E no meio da coisa do lockdown, a gente tem uma questão que o lockdown, ele parece que vem mexendo muito com as pessoas. As pessoas vêm Nossa, sim. muito e ficam muito tempo dentro de casa e tem pouco contato com outras pessoas. Na Espanha, eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho por uma companhia no Brasil, para a Estapar, que trabalha com Zona Azul digital para carros e por aí vai. E assim, eu comecei a ver que era muito divertido para mim, porque eu sempre gostei de trabalhar remoto, conversar com as pessoas, mas eu via que as pessoas não estavam assim muito para trabalho, né, mano? Por mais que eu seja engraçadinho, faça uma piadinha, trabalho. Eu vou ter que sentar e vou ter que escrever um código e entregar para alguém e sistema laboral. O capitalismo vende sua mão de obra barata e acabou. Quando eu tinha algum tempo, se eu quisesse chamar um amigo, ficava uma coisa meio estranha. Eu comecei a pensar, são tantos amigos da área de TI que eu poderia começar a entrevistar as pessoas. Ou, assim, entrevistar pessoas que também não são da área de TI. Não teria problema nenhum de trazer uma pessoa que é baixista aqui e bater um papo, ou uma pessoa que é griot, ou um cara que é quilombola, ou um cara que, enfim, é entregador, motoboy, seja lá o que for a profissão da pessoa, com certeza ela tem uma mensagem para passar e ela tem conhecimentos que ela adquiriu durante a vida dela e que vai ser muito difícil. Para mim, eu converso com qualquer um, gente no ponto de ônibus, o pessoal na rua. Eu até fiz uma brincadeira com a Natália hoje, acho que era a Natália o nome dela que eu entrevistei um pouco antes de você, que eu sou meio imã de louco. Às vezes as pessoas são bem loucas, mas eu imagino que as pessoas que também me encontram devem falar assim, tipo, esse cara é muito louco. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de ouvir, de querer aprender, de querer entender. E está sendo um aprendizado tremendo poder conversar com essas pessoas, com você hoje, por exemplo, para mim está sendo muito legal. E eu acho isso fundamental. Gente que eu não vejo há um tempo, talvez há alguns anos, gente que tem a minha admiração, seja qual for a pessoa, por mais que eu, por exemplo, quando eu passei pela UFSC, né, eu tenho uma visão de alguns professores que eu achava eles muito severos. Mas eu achava eles severos, não quer dizer que eu não tenho admiração alguma. Luiz Cláudio, por exemplo, para mim, ele é um professor que eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele faz, pelas coisas que ele faz. Talvez eu não faria da maneira que ele faz, mas eu aprendi como funciona um processador RISC, como funciona um pipeline, eu entendi como é que eu conecto as coisas, cada um dos passos, e se um dia eu tiver que voltar e escrever um assembly para RISC, eu vou conseguir, porque esse cara me ensinou muito bem. Então, eu tenho minha total admiração por as pessoas que se dedicam, né, para o ensino. Eu acho que esses bate-papos foram os melhores momentos de ensino para mim, foram os professores que eu conseguia bater um papo. Então, assim, eu acho que aqui, quando a gente tem uma conversa, tem uma coisa meio que educador educando, dos dois lados, sabe? Meio full duplex, em que você ensina coisas, eu te ensino coisas. É isso. Eu acho que é uma forma de e-learning, sabe? Que pode surgir. E eu sugiro, inclusive, que você também faça vídeos. Inclusive, se você quiser voltar um dia da gente programar junto, fazer um programa em Python. Adoraria. Imagina, a gente abre lá o Colab e vamos falar o que é um dicionário, como é que funciona isso aqui.
fazer uma estrutura de dados, vamos olhar um strategy, vamos olhar, enfim, algum design pattern lá acho que era Goff o nome do livro, que era muito bom. Então, eu olho para isso de uma maneira muito legal. E eu acho que isso é o que prende as pessoas, porque de verdade isso é inovador. É tipo o cara que assiste o BBB. Por que ele assiste o BBB? Ele assiste o BBB porque lá tem pessoas, e essas pessoas elas têm comportamentos aleatórios, específicos, que são delas. Quando você assiste o BBB, você está conhecendo alguém, e lá tem, sei lá, várias pessoas. Cada câmera está filmando de um jeito. Só que você está vendo as pessoas meio que 24/7. E aí você tem lá uma certa imagem do que é aquela pessoa. Enquanto aqui não, aqui a gente simplesmente abre a câmera, conversa, bate um papo e mostra um pouco, um cadinho do que a gente pensa, de como a gente pensa, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e deu. Mas isso é uma maneira de entretenimento. E para mim e para você está sendo uma conversa, mas para quem assistir vai ser um entretenimento. Vai ser formativo, vai ser educacional de alguma maneira, tirando as mentiras que eu devo ter contado em algum momento. Eu realmente acho isso muito legal, sabe? Você olhar para o outro e ver o quanto você pode aprender com o outro. Eu ouvi uma frase maravilhosa uma vez que era: ninguém é tão pequeno que não pode ensinar nada para alguém. E aquilo foi tipo, sabe, na minha vida, porque, cara, a gente pensa que, tipo, a gente pensa que não, sabe, é só graduanda, não sei, eu não posso ensinar nada pra ninguém. E aí você percebe que só de você conversar com uma pessoa, você tem aquela troca, sabe, só de você falar um A, talvez aquele A seja exatamente um insight que a pessoa precisava para resolver um problema na vida dela, por exemplo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, assim, realmente, sabe, eu adoro isso, poder sentar e falar sobre algo com uma pessoa e aprender alguma coisa. E poder ensinar também, sabe? Tipo, isso é maravilhoso. E eu acho que, de certa forma, foi algo que a quarentena trouxe pra gente, né? A gente não pode mais sair, a gente não pode ter mais contato. As pessoas conseguiram achar uma maneira de se comunicar através da tecnologia. E aí elas usam isso para se conhecer outras pessoas. E eu acho que agora, com a quarentena, os contatos eles estão muito mais verdadeiros. Não é mais aquele contato tipo, nossa, vou falar com essa pessoa aqui porque eu preciso de alguma coisa dela. Não, é porque todo mundo precisa falar com o outro. A gente não vê mais um monte de gente todo dia. A gente tem essa necessidade. Somos seres sociais. Pro bem e pro mal, né? Mas somos seres sociais. A gente precisa disso. E a gente tá ali tendo uma troca super legal, sabe? Então, assim, eu tô adorando isso, tipo, adorando essa conversa, adorando poder transmitir tudo isso. Eu acho que essa sua iniciativa foi incrível. Eu não lembro de ter visto alguém fazer algo assim, sabe? E, nossa, eu adorei, assim, eu tô adorando. O que eu tô achando muito bacana é que eu realmente eu procurei e vi algumas coisas de entrevistas. Existem entrevistas com desenvolvedores, pessoas da área de TI, tem vários canais, tem em inglês, imagino que em toda língua deve ter alguém que está fazendo, inclusive em português. Eu encontrei um rapaz que é Eric Wendell. É muito bacana o canal que ele tem, ele faz entrevistas inclusive com algumas pessoas em inglês. Eu assisti um pedacinho de uma delas, porque as entrevistas eu comecei a notar pelo tempo que as pessoas dedicam. As pessoas não assistem o vídeo inteiro. Elas dão umas palavrinhas ali e veem uma parte ou outra, mas para mim, eu não estou esperando que elas assistam inteiro. Na verdade, eu curto isso, conversar. Eu vou colocar o vídeo porque realmente ali tem um conteúdo. Quem sabe alguém em algum momento realmente assista inteiro e pegue alguma informação que seja legal. E ainda mais com a tecnologia, os vídeos eles cada vez estão sendo mais indexados. Recentemente eu fiz uma e pego um trecho do texto que está no vídeo e a pessoa consegue encontrar a informação que está lá no meio do vídeo. Né? Às vezes é aquele pouquinho que você falou ali numa conversa, numa frase, que é exatamente o que a pessoa precisa para resolver um problema. Isso já aconteceu comigo várias vezes, já perdi a conta, assim, sabe? Revirei, tava com um problema, revirei a internet abaixo, não achava o que eu queria, mas aí achei uma única frase num site ali em alemão que resolvia meu problema. Aí eu, tipo, nossa, é isso que eu precisava, sabe? É maravilhoso. É muito bom, né?
Então é isso. Nossa, eu tô realmente, assim, adorando esse movimento, assim, das pessoas também de aceitarem também. Como o seu caso, por exemplo, eu nunca falei com você, você podia falar, quem que é esse louco querendo falar comigo sobre segurança? Eu tô começando meus estudos, cara. Então, assim, você super olhou e falou assim, tipo, legal, vou lá, vou falar, vai ser legal. E eu acho que essa confiança das pessoas que tá me deixando muito contente. Eu tenho conversado com amigos que, meu, tipo, o Alejandro, ele, tipo, trabalha pra caramba, ele tá trabalhando hoje, tá conversando Uhum. um pouco. Então, assim, você imagina, sábado. Aí, tipo, imagina, tipo, o cara é uma pessoa que não tem muito tempo para ficar dedicando para ficar batendo papo, mas mesmo assim, ele, é como você disse, nesse momento as pessoas estão, parece que mais sensíveis, elas estão precisando de conversar, elas estão precisando de bater um papo. E acaba sendo até meio psicológico, né? Uma coisa meio que Sim. health, assim, de saudável, né? Para quem está dentro de casa, ir lá contar as histórias e tudo mais. Enfim, obrigado. Pra mim. É que eu já penso. Tipo, como eu falei, eu adorei essa troca. Por mim, eu faria assim 1000 vezes, porque que a gente precisa, né? É algo bom, você poder estar ali e falar com alguém também da mesma área que você, sem aquele peso de, ai meu Deus, eu preciso entender tudo para essa pessoa. Não, sabe? Com o que eu entendo, a gente conseguiu desenvolver um papo super legal, assim. E eu acho que isso é uma experiência que todo mundo tem que ter, assim. Então, se precisar de indicação, assim, de gente para falar na área de TI, pode falar comigo, que eu indico, eu desenrolo ali o papo, a gente vê o que dá. Uhum. Quando der, também quero ver se eu acho alguém que topasse vir aqui entrevistar outra pessoa. Tipo, sei lá, se um dia você quiser, é, você vai, entrevista a pessoa, a gente posta um vídeo, vê o que acontece. Até, porque assim, eu tenho entrevistado, eu fico pensando, será que não seria legal as pessoas verem outra pessoa entrevistando outra pessoa também? Como é que seria essa reflexão? Olha, que diferente, né? Como ela pergunta, ou como ele faz tal ou como a discussão vai para outro cenário. Eu notei assim que realmente o LinkedIn é uma fonte infindável, sei lá, ela é Uhum. infinita, não é? Mas ela é finita e grande para cada Uhum. de pessoas que trabalham com TI que a gente pode convidar para vir aqui bater papo. Enfim, eu vou deixar você continuar o seu dia, eu vou continuar o meu. Uhum. São às 19h38 aqui em Madrid e eu vou ver se eu tomo alguma coisinha, uma cervejinha para findar o dia ou ir no parque aqui dar uma volta, porque Sim, eu fico sim. bastante em casa. Mascarazinha. Assim, importante. Tem que estar aqui minha mascarazinha. Todo tempo tem que estar com essa máscara. Sai na rua, parece. Eu me sinto o Scorpion. Eu também, eu ia falar exatamente isso. Assim, é bem o Scorpion com essa mascarazinha. Mas é, tipo, muito bacana, assim, ver que as pessoas, elas estão se esforçando para terminar esse processo, né? A gente passou por Uhum. situações no século passado e a gente está com essa daqui esse século. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que a nova... Pandemia. Hum? Pandemia. Eles chamam de outra coisa. Não é nova realidade, é nova normalidade. Isso. Uhum. Essa nova normalidade, ela enfim, permita que a gente continue aquele movimento, enfim, mas muita coisa vai mudar. E eu acho que algumas para melhor. Essa coisa de trabalhar em casa talvez seja legal. Mas enfim, Alice, vamos fechar por aqui. Nosso vídeo deve ter Uhum. mais de 1 hora, né? Eita, nós. Então tá, tchau, pessoal. É isso aí. Tchau, pessoal.